começa ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que creu. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. através de Jesus Cristo e reina lá
estarei quando isso aqui passar? Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Olá, amada igreja, estamos de volta, passamos o domingo e assim o Senhor nos concedeu estar neste momento compartilhando a palavra do Senhor para que ela possa ser relembrada todos os dias à prática, como o dever que temos de praticar
porque, como disse lá em Tiago, para que a gente não seja só ouvinte, porém praticante da palavra. É como a questão da fé sem as obras, então a fé será morta. Também não adianta ter a obra e não ter a fé. Uma vai anular a outra se não existir. Porém, não confunda, não que a gente vai ser salvo pelas obras. Justamente disse ali o apóstolo Paulo em Efésios, ninguém será salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Mas entendendo que quando nós temos fé, nós temos a boa vontade de praticar aquilo que o Senhor Jesus nos manda. Relembrando o que está lá em João 15, verso 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, nesta noite, quero orar com você. Feche os olhos. Amantíssimo Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade em que aqui estamos, reunidos, compartilhando a Tua palavra, e que este dia possa ter sido um dia de vitória para o Teu povo que espera no Senhor, confiadamente, resolutos, tendo a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Ó Deus, prepara agora o meu coração e o coração de cada ouvinte, para que não venhamos dividir com os nossos problemas a Tua palavra. Antes, entregamos diante do Teu altar, porque sabemos que toda a resposta, toda a providência provém do Senhor. E que o Senhor nos ajude para que, através do Teu Santo e Divino Espírito, possamos não só entender a Tua palavra, mas também praticá-la para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado a Deus por aqueles Teus servos e Tuas servas que completaram mais um ano de vida. Quero rogar a Deus que sobre eles permaneçam as bênçãos do Senhor. Como também quero interceder pela vida dos nossos missionários. Estamos no mês de missões estaduais, estamos orando pelas famílias, pelos ministérios, pela nossa Convenção Batista Fluminense Brasileira, por cada pastor e missionário que o Senhor tem levantado neste tempo, e que assim, ó Deus, a glória do Senhor esteja sobre o Teu povo. Seja conosco ao decorrer desta mensagem e que cada coração possa, neste momento, estar disposto a ouvir Tua palavra. Obrigado por mais esta oportunidade, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, quero compartilhar com os amados em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, que inclusive é a leitura diária, hoje de domingo. Pregamos em outro sermão sobre Colossenses, capítulo 1, de 9 a 14, pela manhã, e agora estamos complementando este domingo à noite. Não se deve amar o mundo. Então, a partir do versículo 15, do capítulo 2 de 1 João, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Continuamos neste mês de junho, é o mês dos nossos embaixadores do Rei, e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um deles, com os nossos conselheiros, a divisa desta organização que se encontra em 2 Coríntios 5, o versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Paulo escreve aí, entrando ali na doutrina da reconciliação, que é a oportunidade que os gentios receberam também, sem aquela prática da circuncisão. Relembrei aqui este fato porque é o assunto que vemos discorrendo ao decorrer deste início de mês, quando então os escribas não haviam entendido e achavam que os gentios, precisavam circuncidar para que eles fossem salvos. Foi aonde começou ali uma contracultura, contramão na palavra de Deus, porque Paulo prega o evangelho, o arrependimento, e todo aquele que se põe à disposição do Senhor em obediência. Esta é a marca que cada ser humano passou a ter a partir de Cristo. Lembrando que o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não veio acabar com a lei, ele veio cumpri-la. Já falamos isso em outro culto. A lei serviu para conduzir o povo até Cristo. A partir de Cristo, veio então a graça salvadora por meio de Cristo. E isto precisa de algo chamado fé, porque sem fé será impossível ser alcançado pela graça salvadora de Cristo. Então, permaneça agora em concentrar o seu coração nesta palavra que acabamos de ler. Quando não devemos amar o mundo. Mais uma vez eu quero relembrar, este mundo que a palavra está se referindo não é o planeta Terra. Este mundo é as pessoas com suas atitudes, principalmente aquelas atitudes que traz a ira de Deus sobre eles, como a mentira, como a falsidade, como faziam os fariseus, os escribas, os nicolaítas, porque todas estas coisas vão trazer a ira de Deus. A prostituição, a lascívia, a inveja, as brigas, as disputas pelo poder e coisas semelhantes a essa, meus amados, que trazem, que provoca realmente Deus contra a humanidade. Então, vamos nos concentrar aqui no que o texto diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não preciso dizer a você que Deus resiste aos soberbos. Uma pessoa soberba é aquela pessoa autoconfiante, independente, inclusive acredita que não precisa de ninguém e muito menos de Deus. Então precisamos ter um quebrantamento nisso aí. Outra coisa é a concupiscência da carne. A concupiscência é um sentimento subjetivo, ela está dentro de cada ser humano. É aquela vontade que você predetermina, determina e depois executa. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que não só foi a concupiscência da carne, como também as dos olhos, a experiência amarga que o rei Davi passou. Ele tanto teve a concupiscência dos olhos, porque olhou novamente, porque gostou, desejou, planejou, adquiriu e cometeu vários pecados, várias ações que trouxeram a ira de Deus sobre a vida de Davi. Quero relembrar a você também que Davi era o homem conforme o coração de Deus. Lembra que eu falei em cultos passados que quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós deixamos aquele título de pecador para trás. Porque a palavra pecador, ela traz o sentido de que
é aquele que tem prazer em pecar. Não era o caso de Davi. Até então ele cometera o que cometeu. Ele não tinha prazer de ficar pecando. Não se era comum ele desejar a mulher do próximo. Mas ele cometeu um delito. Estou usando Davi como um exemplo. Tiveram outros exemplos. E assim, queridos, nos serve hoje a palavra de Deus para entender uma coisa, que mesmo sobre a graça salvadora de Cristo, eu preciso vigiar. Eu não sou mais pecador no sentido de quê? No sentido de que eu fui salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e eu preciso ter fé para persistir nisso e posso afirmar isso biblicamente. Não obstante, preciso de ter cuidado e vigiar, porque o pecado é como o diabo, ele está ao nosso derredor, está nos desafiando a todo instante. E se eu começar a amar as coisas do mundo, obedecer os que os meus olhos estão vendo, e aí ele passa a desejar, e eu cumprir esse desejo, eu posso cometer delitos, como fez Davi, como fez, por exemplo, o filho pródigo. Queria ter uma vida independente, achava que não precisava viver mais sobre a tutela ali do seu pai. E então ele partiu para um lugar longe, levou o seu dinheiro, cumpriu ali os seus desejos, as suas vontades, porém, foi mais um que experimentou justamente ali o próprio castigo que ele procurou, as consequências. Vamos deixar uma coisa bem definida. Toda atitude que um ser humano comete terá suas consequências. Então, se eu amar o mundo, haverá uma consequência muito ruim. Por quê? O amor do Pai não vai estar em mim se eu amar o mundo. Se eu amar o pecado. Quando eu falo de pecado, eu não estou falando do tamanho do pecado. Não vou evidenciar o pecado. Não tem tamanho. Pecou, pecou. Matar, roubar, adulterar, prostituir, mentir, ocultar, ser omisso. É um peso só. Por isso devemos vigiar e ser sóbrios, sermos resilientes. Porque quando a tentação vem, somente o temor de Deus nos livrará do mal. Está na Bíblia isto. Está lá em Provérbios. Não me recordo agora o capítulo. Mas está lá, eu já li isso. Creio que você também já leu. Então eu preciso ter muito cuidado quando eu achar algo que venha diferente, muito bonito, e tentar trazer isso para dentro da igreja, como faziam os nicolaítas. Eles traziam a idolatria, eles traziam a avareza para dentro da igreja. Eles traziam a falta de fé, na verdade, porque eles distorciam a palavra e eles atrelavam a fé como a obra que cada ser humano precisava ser feita, que tinha que ser boa, mas no fundo, eles só queriam se exaltar. E quando percebia-se, aquele grupo já não estava dando mais interesse à palavra de Deus. É uma coisa perigosa e muito interessante, porque como o mal, muitas vezes, ele vai exercer um poder tremendo sobre a vida daquele que está na igreja. Por isso precisamos observar muito, porque se eu for confiar no meu coração, eu posso pegar o caminho errado. Em vez de eu seguir o caminho, que é Jesus, eu vou acabar seguindo um caminho qualquer, o caminho da soberba, o caminho do adultério, o caminho da falsidade, o caminho do farisaísmo, dos escribas, dos nicolaítas. Tem vários caminhos aí, mas somente um é o verdadeiro. Quando disse o Senhor Jesus, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está aí, está revelado quem eu devo de amar. Não é o mundo.
Ou seja, não é as pessoas enganosas, não é as atitudes enganosas das pessoas. Mas eu preciso amar aquele que é verdadeiro, aquele que deu a vida por nós, para nos dar o direito a uma vida eterna, a uma vida de paz, não uma vida atribulada. O pecador, ele tem a vida atribulada. A Bíblia diz que tribulação e angústia virá sobre toda alma que pecar. Essa eu vou deixar para você, ouvinte, achar na Bíblia onde é que é. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. Aí é bom que você estuda também a Bíblia em casa. Queridos, então, queremos aqui fazer mais alguma observação no texto. O verso 17 que diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Creio que você já ouviu uma frase que diz assim: bom, se isto aqui que está acontecendo for de Deus, vai permanecer. Esta é uma ideia muito clara que eu ouço, principalmente dos cristãos mais antigos, e hoje já vou alcançando a idade daqueles que lá atrás eram antigos para mim, como eu também já estou me tornando antigo para os que vêm depois de mim. E não muda. A frase sempre é a mesma. Bom, se esse movimento que está acontecendo na igreja for de Deus, vai permanecer. Falar de movimentos, eu já falei lá na igreja que eu sou testemunha ocular de vários movimentos que eu já vi acontecendo próximos aqui de nós. E hoje não existe mais nada, nem fumaça, quanto mais movimento, porque não é de Deus. O problema é quando eu acho que Deus tem que fazer a minha vontade, que é um equívoco muito grande de interpretação bíblica. Pessoas confundem muito quando o Senhor Jesus, uma certa feita, ele fala para os discípulos, todo aquele que crer e pedir com fé, recebereis. E parece que nós tomamos isso aí de uma proporção, então eu vou pedir com fé, com ousadia, porque o Senhor vai me dar. Só que a gente esquece o seguinte: qual é a vontade do Senhor? Tiago, por exemplo, diz que o homem faz planos, vai dizer que viaja, vai para aqui ou colar. Acolá é a palavra correta, perdão. Mas Tiago nos traz uma admoestação. Eu só vou se Deus permitir. Então você só faz se Deus permitir. E outra coisa, falei já sobre isso, aquela oração quando a gente determina o que Deus tem que fazer. A gente confunde isso com fé. Fé, querido, é o firme fundamento, Hebreus 11:1, das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Eu não preciso ordenar Deus para fazer nada. Eu preciso sim, obedecer às ordens que já foram dadas por Deus para que eu cumpra. Como eu disse, a lei, ela serviu para trazer o povo até Jesus. A partir de Jesus, estava ali a graça salvadora do Senhor, o seu sacrifício que foi por nós para nos dar a chance, a nova oportunidade de termos a vida eterna, de sermos religados com Deus. Está aí atrelado aí a divisa da embaixada, que vos reconcilieis com Deus. Paulo prega sobre essa reconciliação. Foi justamente o que os escribas não aceitaram, os fariseus não aceitaram, e até alguns da igreja também que ficaram confusos, que estavam apegados à lei, porque tinha que cumprir aquela lei de Moisés, porque foi Deus que deu para Moisés, e eles não tinham entendido ainda que Deus havia se manifestado em forma de carne por meio de Jesus Cristo. Por isso o impasse, por isso houve ali o surgimento de uma heresia. Porque quando levaram a situação de alguns gentios que receberam a palavra, que foram batizados,
Então logo alguém levantou e disse, não, mas para ser salvo tem que circuncidar. Na cabeça de muitos escribas era isto. Mas Paulo permaneceu. Por que Paulo permaneceu? Porque Deus era com ele. E quando nós entendemos que Deus é conosco, vamos permanecer. Não precisamos brigar, não precisamos ficar tristes, não precisamos ficar apavorados, só precisamos permanecer e continuar pregando a palavra em obediência, porque se eu prego, eu preciso viver, e se eu vivo, eu preciso dar o bom testemunho, e esse testemunho, com certeza, ele precisa ser notado entre as pessoas, porque é o que a palavra também ensina. Não se pode esconder, né, a luz debaixo ali do alqueire da casa. Ela tem que brilhar, ela tem que contagiar os que estão em volta. Mas se eu amar o mundo, se eu amar as coisas que os homens desobedientes praticam, eu não vou conseguir realmente ver ou sentir a presença do Senhor. Vai ser como, vamos voltar lá em Adão. Adão e Eva no paraíso. Eva foi lá, então, convenceu Adão para que se comesse a árvore da ciência do bem e do mal, que estava no centro do jardim, da qual o Senhor já havia avisado os dois, para que não comesse. Mas Satanás foi lá, através da serpente, enganou a mulher, dizendo, olha, come, que se você comer, você vai ser igual a Deus. E ali a desobediência trouxe a consequência da expulsão do jardim, e aí veio através disso a morte. Paulo mesmo prega isso, que sobre um homem veio o pecado, e sobre o pecado a morte, e cada vez mais esse pecado vai se multiplicando. Como eu falei no início da mensagem, toda atitude de um ser humano, ela vai ter suas consequências. Grava aí, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aquele que evita o erro, ele vai permanecer. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Lembro-me que uma das minhas avós, ela falava muito isso. Meu filho, cuidado, aqui se faz, aqui se paga. Ela tinha o jeitão dela, tinha a religião dela, mas essa frase, quando eu li pela primeira vez Gálatas 6, 7, eu lembrei logo dessa frase. Tem alguma coisa a ver. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que o homem semear, isso também lhe ceifará. Então, se ele amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se ele amar a soberba, se ele amar o adultério, se ele amar roubar, se ele amar mentir, se ele amar trapacear as pessoas, então o amor do Pai não estará nele. E se o amor do Pai não estiver nele, nessa pessoa que comete tais coisas, está perdido. A consequência será o inferno. É o que a Bíblia ensina. Então eu estou me esforçando porque quero chegar no céu. Então esforça-te também para que você chegue no céu. E isso só será possível por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite nisso. Deus tem um plano para a vida de cada ser humano. O Senhor Jesus disse que todo aquele que o meu Pai der a mim e vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Então, não ame o mundo. Vamos relembrar que no mês passado, a MCM colocou como divisa, né, o fato de estarmos transformados. Mulheres transformadas para transformar o mundo. Esse foi o tema delas. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Renovai pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tem assistido os cultos, querido, eu quero te dizer, o Senhor, com certeza, Ele já tem falado em seu coração. Para você que já é membro da igreja, mas está afastado do Senhor, está aí a oportunidade de você reconciliar com Ele. Para você que não é membro de nenhuma igreja, está nos ouvindo nesta noite, está aí o momento de você realmente receber a Cristo em seu coração, porque Ele quer reconciliar você com o Pai, dando a você o direito da vida eterna, para que você não pereça. E então, está aí, aberto para você, aquilo que Deus tem como propósito. Afinal de contas, a Bíblia também revela, porque Ele veio, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fez isso com Zaqueu, que era um publicano. Já falei aqui que o publicano era aquele que cobrava os impostos, como era Mateus também, um dos discípulos. Como também ele fez com Nicodemos ao procurá-lo, quando ele disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, como ele fez com a mulher samaritana, como ele fez com a prostituta que levaram ele para apedrejá-la, e como o Senhor Jesus fez comigo, fez com o apóstolo Paulo, fez, quem sabe, com você, mas só que de repente você ainda não deu um passo decisivo. Faça isso e que Deus te abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, ó Deus amado, por tuas misericórdias e por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu. E que haja salvação, Senhor, neste povo, não só em Rancho Fundo, mas como cada lugar que o Senhor permitiu que existisse sobre a face da terra. Que a tua paz prossiga com todos e que tenhamos uma semana protegidos e guardados pelo Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pelo irmão Daniel, que já está em seu lar, já saiu do hospital, também ali pela Maria do Carmo, que se recupera, ó Deus. Muito obrigado também pela vida dela. E assim, ó Pai, que a tua paz prossiga com todos, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e eu desejo a você uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus.
é Deus.